Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 20 de janeiro de 2023. Graças a Deus, né? Estamos aqui em pé, lutando, né? Com a espada, né, irmãos? Da palavra, cingidos com o cinto da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, né? Os calçados do Santo Evangelho. Aleluia, amém. Hosana, Maranata. Graças a Deus. E vamos em frente, né? Seguir aí os caminhos das virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática. E vamos conhecer aqui, né, o cristianismo, né? As religiões que falam em nome de Jesus, porque as outras a gente nem precisa conhecer, né? Porque as que falam em nome de Jesus se apresentam como igreja, né? Nós estamos vendo e discernindo que elas estão muito longe, né, de serem alguma coisa parecida com a igreja. Nós que já discernimos o que é a igreja e o que é a religião. Então nós estamos vendo aí um pouco da história, né, desse cristianismo. Nós estamos vendo agora, né, que ele chegou nas Américas, e agora nós vamos fazer um pequeno estudo aí, né, acerca do que aconteceu em alguns países. O primeiro deles nós escolhemos os Estados Unidos, né? E dissemos no último vídeo que em nenhum país do mundo, né, as denominações cristãs, né, se desenvolveram tanto como nos Estados Unidos. Todas as igrejas, né, protestantes, né, da Reforma e a Igreja Romana, né, se instalaram lá nos Estados Unidos, né. A grande característica do cristianismo nos Estados Unidos desde o seu início foi o quê? Foi a sua completa independência do Estado, né? Eles eram completamente independentes do Estado. Nem eles queriam nada com o Estado e nem o Estado queria nada com eles, né? Então, os membros das diversas denominações, né? Os membros, né? E os líderes, né? Arrecadaram seus recursos, né? Arrecadavam e arrecadam até hoje, né? Os seus recursos, né? Os recursos necessários, né? Através dos dízimos e das doações dos membros, né? E conseguiram construir, né, grandes impérios privados e poderosos, né? E que falam em nome de Jesus. Grandes impérios. Então, a migração dos ingleses, né, certo? Franceses, espanhóis, suecos, alemães, né, holandeses, para os Estados Unidos, levou com eles as suas respectivas religiões. Então nós já vimos, né, que lá na Europa, né, as religiões tomaram conta dos países, né? Uns do norte, uns do sul, e assim foi, né? Catolicismo romano, protestantismo, luteranismo, calvinismo, né? Então nós já vimos isso aí. Então eles levaram, né? Quem foi para os Estados Unidos, lá da Europa, levaram consigo as suas religiões. Se ele era luterano, ele levou Lutero. Se ele era calvino, levou Calvino. Se ele era católico, ele levou o Papa, né? Levou o catolicismo romano. E assim foi, né? Foram com eles as suas respectivas religiões, né? Sendo a maioria calvinista. Então, a maioria dos protestantes que foram para os Estados Unidos, eles eram, né, da teologia do Calvino, né? Levaram também os seus bens, né, e até as suas empresas, né, e companhias, né,
que proporcionaram grandes somas pecuniárias, né, para financiar as suas religiões, né? Então, de alguma forma, né, eles foram para os Estados Unidos, um pouco para correrem das perseguições, né, e dos conflitos, né, que eles tinham, mas também foram para ganhar dinheiro, né, ou para ganhar mais dinheiro, né, porque eles tinham as suas empresas, tinham as suas companhias, né, tinham os seus bens, tinham a sua religião, né, e aí foram para lá, certo? Então vamos ver aqui a igreja anglicana nos Estados Unidos, ó. Vamos ver aqui, a igreja anglicana é o quê? A igreja que é lá da Inglaterra, né? Que quem era o chefe dela, quem é o chefe dela é o rei, né? A rainha ou o rei. Então o anglicanismo entrou nos Estados Unidos pelo estado da Virgínia, né? E por uma companhia, uma empresa chamada Virginia Company, em 1606, para explorar as novas terras americanas, né? A partir daí, os puritanos começaram a migrar em massa para as colônias. Então nós vimos lá, né, que quando a gente viu lá o cristianismo na Inglaterra, nós vimos lá os anglicanos e vimos os puritanos, né? Os puritanos eram aqueles que combatiam toda e qualquer forma que fosse contrário, né, ao que eles pensavam, que fosse contrário, segundo o entendimento deles nas Escrituras, né? Mas eles eram anglicanos, o chefe deles era o rei. Então, a partir daí, os puritanos começaram a migrar em massa, né? A partir de 1606. Primeiramente, eles se estabeleceram numa base comercial, né? E a administração era realizada pela igreja anglicana, né? Então eles foram comerciantes, os puritanos e os anglicanos, eles eram comerciantes, né? E começaram a administrar a religião deles pela igreja anglicana, certo? Por isso que nós estamos falando da anglicana, né? Aí no ano de 1612, começaram a cultivar o tabaco, né? O fumo, né? Certo? O qual se tornou a riqueza da colônia. Olha aí. Então, os cristãos, né, anglicanos e puritanos que foram lá para os Estados Unidos, descobriram a cultura do tabaco, do fumo, e aí então começaram a fazer a sua riqueza, né? Seus tesouros, né? No ano de 1619, foi iniciada a compra de escravos negros, né? De mercadores holandeses, ó, para o trabalho nas plantações de tabaco, né? 619 começou então, já havia os mercadores de escravos negros, né? Mas eles entraram lá em 1619 e os anglicanos e puritanos com certeza entraram nessa de escravizar os negros, né? Em 1624, a companhia deles, né, foi dissolvida e a colônia de Virgínia formou um governo. E a igreja anglicana se tornou a igreja oficial lá do estado de Virgínia. Olha aí, ó. Quer dizer, eles eram independentes, mas não eram, né? Então, lá em Virgínia, eles declararam que a igreja anglicana se tornou a religião oficial lá do estado de Virgínia, né? Que era um estado grande produtor de tabaco, né? De fumo, né? Fumo. E aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua aí na nossa caminhadazinha. Amém, graças a Deus e paz seja com todos nós.